Como aprender hindi? Aprendendo o alfabeto hindi. Familiarize-se com a escrita Devanagari. O Devanagari é um alfabeto abugida da Índia e do Nepal, usado basicamente para escrever em hindi, Maratha e nepalês. É escrito da esquerda para a direita. Não diferencia maiúsculas de minúsculas e é reconhecido por uma linha horizontal que atravessa o topo das letras, unindo-as. Uma tabela com o alfabeto Devanagari está disponível aqui. Em inglês. http www.omniglot.com/charts/print/hindi.pdf. Estude as vogais do hindi. O hindi tem 11 vogais, sendo que algumas são indicadas pelo uso de diacríticos, que são símbolos colocados junto às letras do alfabeto para indicar diferentes pronúncias. As vogais do hindi têm basicamente duas formas. Uma usada quando as vogais estão sozinhas e outra quando estão acompanhadas de uma consoante numa palavra. A e a. O A não modifica a consoante. Então, se você vir uma consoante sem um diacrítico, ela vai ter o som dessa vogal. Quando o A está junto de uma consoante, você pode colocar o no final dela. Por exemplo, Nana se torna Naná quando o A for acrescentado a ela. I é quando o I é somado a uma consoante. Você deve colocar o sinal no lado esquerdo da consoante, antes dela. Quando o I é somado a uma consoante, você deve colocar o sinal no lado direito da consoante, depois dela. O U e o O. Quando o U é acrescentado a uma consoante, você deve colocar o sinal sob a consoante. Quando o U é acrescentado a uma consoante, você deve colocar o sinal sob a consoante. I, a, e. Quando o I é adicionado a uma consoante, você deve colocar o sinal sobre a consoante. Quando o A é adicionado a uma consoante, você deve colocar o sinal sobre a consoante. O U e a O. Quando o é colocado junto a uma consoante, você deve colocar o diacrítico no lado direito da consoante, depois dela. Quando o AU é colocado junto a uma consoante, você deve colocar o diacrítico no lado direito da consoante, depois dela. R. Quando o R é somado a uma consoante, você deve colocar o símbolo sob a consoante. Essa vogal não é muito comum no hindi, e costuma aparecer somente em palavras com origem no sânscrito. Também há um guia de pronúncia detalhado para as vogais aqui. Em inglês. http://learn-hindi-alphabet-vowels.php. Estude as consoantes do hindi. Existem 33 consoantes no hindi. Elas estão organizadas em função da maneira que a boca e a garganta são usadas para pronunciá-las. Já que o hindi tem mais consoantes que o inglês e que o português, algumas delas não têm um equivalente direto. O, A, perto de algumas consoantes indica que são aspiradas. Pronunciadas soltando ar. Como o P em pitch ou em puff no inglês, no português não temos essa nuance da pronúncia. As consoantes velares, pronunciadas colocando a língua no céu da boca. K-U-G no inglês. KK, KK, A, GG, GANG, A, na N. As consoantes palatais, pronunciadas colocando a ponta da língua bem atrás da gengiva. J, in, job, no inglês.
KCH, XCH, A, JJ, JJ, A, na N. As consoantes retroflexas, pronunciadas dobrando a língua para trás e encostando no céu da boca logo atrás da gengiva. Esse tipo de consoante não existe no inglês, mas pode ser observada no R, caipira, do português brasileiro. Na T, tate, A, dade, dade, A, na N. As consoantes vibrantes simples, pronunciadas vibrando a ponta da língua em direção ao céu da boca, atrás dos dentes frontais superiores. O T em palavras como bater no inglês, que acabam soando como buder. Rade indi rande. A. As consoantes dentais, pronunciadas com a ponta da língua tocando a parte de trás dos dentes frontais superiores. TH enfim no inglês. Tate, tate, A, tade, dade, A, na N. As consoantes labiais, pronunciadas com os lábios se tocando. B em baby no inglês. Pape, phap, A, babe, babe, A, maem. As semivogais são consoantes que parecem vogais, como W, in, wet, no inglês, de AY, ou como in, yang, no inglês, de AR, LAL, VA WORV. Consoantes sibilantes, pronunciadas usando a ponta da língua para projetar um pouco de ar para fora da boca fazendo um som, como um assobio. SH, SH, SAS. As consoantes glotais, pronunciadas usando o glote na parte de trás da garganta. SH. Diferencie as consoantes sonoras das surdas. As consoantes do hindi têm dois tipos básicos de pronúncia: as sonoras e as surdas. Ler as explicações das pronúncias pode soar um pouco complicado. Mas não se preocupe. Quando você começar a praticar os sons, vai notar a diferença entre as sonoras e as surdas. As sonoras são pronunciadas com a vibração das suas cordas vocais. Por exemplo, as consoantes sonoras no inglês incluem o Z em ZU e o G em GUD. As surdas são pronunciadas sem a vibração das cordas vocais. Por exemplo, as consoantes surdas no inglês incluem o S em snap e o K em kitten. Diferencie as consoantes aspiradas e as não aspiradas. As consoantes do hindi também têm duas subcategorias básicas: aspiradas e não aspiradas. Você pode ter uma consoante surda não aspirada, uma consoante surda aspirada, etc. A aspiração na linguística é um termo para uma rajada de ar que sai pela boca. A única maneira de realmente entender como isso funciona no hindi é ouvindo algumas gravações. Escute algumas gravações do alfabeto hindi e depois tente imitar o áudio. O alfabeto hindi pode parecer extraterrestre, especialmente para os falantes nativos do inglês e de línguas latinas como o português. Mas, com prática, você entenderá como falar cada letra. Aqui tem um vídeo do alfabeto hindi. https www.youtube.com/watch V = a XYG_594 hoje. Quando você já tiver escutado a gravação algumas vezes, pause-a e tente imitar a pronúncia do narrador. Vá com calma, aprendendo o alfabeto letra por letra. Aprenda a escrever o alfabeto hindi. Talvez seja mais fácil aprender o Devanagari se você conseguir ver como ele é escrito.
Existem diversos tutoriais online, mas o do indibaixa.com é muito recomendado pelos departamentos de línguas das universidades. Aprendendo a gramática hindi. Familiarize-se com os substantivos do hindi. Substantivos são as palavras para os objetos, lugares, emoções, animais, pessoas, etc. No hindi, todos os substantivos têm um gênero masculino, M, ou feminino, F. Conhecer o gênero dos substantivos do hindi é essencial para se comunicar de maneira correta. Portanto, ao estudar hindi, concentre-se nos gêneros de cada substantivo. Uma regra geral para determinar o gênero de um substantivo é que as palavras que terminam com a vogal AA costumam ser masculinas e as que terminam com a vogal IE femininas. No entanto, existem muitas exceções a essa regra. Então é importante aprender o gênero de cada substantivo com memorização e prática. Por exemplo, o substantivo para garoto é laraka larka, M, e o substantivo para garota é laraki lark, F. Nesse caso, a regra geral se aplica. Por outro lado, substantivos como kela kela, banana, M, e mesa mes, mesa, F, ou gar agar, casa, M, são exceções à regra de gêneros. Familiarize-se com os pronomes do hindi. Os pronomes simples como ele, ela, eu, nós, eles, são peças-chave para se comunicar em qualquer língua, inclusive no hindi. Os pronomes do hindi são primeira pessoa do singular, main men, eu. Primeira pessoa do plural, rama ren, nós. Segunda pessoa do singular, tu chu, tu. Íntimo. Segunda pessoa do plural, tuma tum, vocês. Informal, apa ap, vós. Formal. Um comentário sobre os pronomes formais e informais. Cada pronome é usado em relação ao nível de educação em uma conversa. Use o formal apa-ap quando encontrar alguém pela primeira vez. Ao falar com alguém mais velho ou simplesmente para demonstrar respeito à pessoa com quem você está conversando. Use o informal tuma-tum quando estiver conversando com amigos ou com parentes próximos. Use tu-chu quando estiver em uma conversa muito informal ou íntima. Ao falar com seu parceiro ou parceira ou com uma criança. É considerado muito rude no hindi usar o tu-chu para falar com um estranho ou com alguém que você conhece pouco. Terceira pessoa do singular iaha ia, ele, ela, isso. Terceira pessoa do plural. Varra vá, ele, ela, aquilo. No hindi falado, essas palavras são pronunciadas com pouca diferença. Iaha é pronunciado ié e varra é pronunciado vó. Use o iaha e ié ao falar sobre alguém ou algo próximo a você. Então, se alguém estiver bem em sua frente, use iaha e ié. Use o varra-vó quando estiver falando sobre alguém ou algo distante. Então, se alguém estiver do outro lado da rua, use varra-vó. Na dúvida, use varra-vó. Terceira pessoa do plural. Iê, esses, eles, elas. Terceira pessoa do plural. Vé, aqueles, eles, elas. Você vai escutar vé sendo pronunciado como o singular, vó. A terceira pessoa do plural segue as mesmas regras. Iê para pessoas, coisas próximas a você.
num sentido de distância física, e vevô para pessoas, coisas mais distantes. Perceba que tanto o iarra e é como o varra-vó poderiam significar tanto ele como ela. Então não há diferença baseada no gênero da pessoa de que você está falando. Você deve se basear no contexto da frase para determinar se a pessoa a quem se refere é ele ou ela. Familiarize-se com os verbos do hindi. Os verbos descrevem uma ação, uma ocorrência ou um estado de existência. Aprenda os verbos do hindi em sua forma infinitiva. No inglês, to underscore, pois a conjugação é feita ao trocar o infinitivo e acrescentado outros sufixos. Como no português, os infinitivos no hindi terminam em nanaa. Exemplos de verbos infinitivos do hindi incluem ona onaa, ser, parhana parna, ler ou estudar, bolana bolnaa, falar, sikana sikina, aprender, jana jaana, ir. Aprenda as conjugações básicas, assim como os substantivos. Os verbos no hindi devem ser conjugados de maneira que reflitam as categorias como número, gênero, tempo e modo verbal. Por exemplo, o verbo infinitivo ona onaa ser, conjugado em relação ao número se torna main men eu sou, rama rain ren rain, nós somos, tu rai shu rai, vocês são, íntimo, tuma tum ro vocês são, informal, apa rain aap rain, vocês são, formal, iarra rai, ele, ela, isso é, varra vo rai, ele, ela, aquilo é, rain, esses, eles, elas são, ve rain, aqueles, eles, elas são. Existem 3 conjugações de gênero para os verbos no presente. Para sujeitos masculinos no singular, troque a terminação infinitiva na na e coloque tatea. Para sujeitos masculinos no plural, troque a terminação infinitiva na na e coloque titi. Para sujeitos femininos no singular ou no plural, troque a terminação infinitiva na na e coloque titi. Já que os verbos do hindi têm muitos tempos verbais, é melhor você usar um livro ou algum outro material de referência para aprender as conjugações além das básicas no presente. Um bom dicionário de referência também vai te ajudar a conjugar novos verbos. Siga praticando sua conversação em hindi com frases e orações maiores. Quando você estiver confortável com os substantivos do hindi, os pronomes e os verbos, pode começar a estudar outros elementos da língua, praticando as palavras e as frases em hindi. Compre um bom dicionário de hindi. No caso do inglês, a Oxford University Press publica ótimos dicionários, como o Oxford Hindi English Dictionary. Ao mesmo tempo, dicionários menores também são bons se você só precisa procurar uma palavra ou duas. Invista em um dicionário acadêmico se você está considerando um estudo mais formal. Também existem dicionários online de hindi. No inglês, tem o projeto Digital Dictionaries of South Asia, da Universidade de Chicago, que inclui um dicionário de Urdu e de hindi clássico. Aprenda os dias da semana. Comece com palavras básicas que vão te ajudar a se acostumar com a forma que as vogais e consoantes funcionam no hindi para formar uma palavra ou frase.
Foque em reconhecer palavras do Hindi e da escrita Devanagari. Os dias da semana são: domingo, palavra Hindi, Raveva, escrita Devanagari, R. Ravivara. Segunda-feira, palavra Hindi, Somvara, escrita Devanagari, R. Somavara. Terça-feira, palavra Hindi, Mangalva, escrita Devanagari, R. Mangalavara. Quarta-feira, palavra Hindi, Budiva, escrita Devanagari, R. Budavara. Quinta-feira, palavra Hindi, Guruva, escrita Devanagari, R. Guruvara. Sexta-feira, palavra Hindi, Shukravara, escrita Devanagari, R. Sukravara. Sábado, palavra Hindi, Shanivara, escrita Devanagari, R. Sanivara. Aprenda as palavras básicas para o tempo e espaço. Quando você se familiarizar com os dias da semana, siga para outras palavras básicas do Hindi, tendo em mente a escrita Devanagari. Ontem, palavra Hindi, Kal, escrita Kala. Hoje, palavra Hindi, AJ, escrita Aja. Amanhã, palavra Hindi, Kal, escrita Kala. Dia, palavra Hindi, Din, escrita Dina. Noite, palavra Hindi, Raat, escrita Rata. Semana, palavra Hindi, Hefta, escrita Rafta. Mês, palavra Hindi, Mahinha, escrita Mahina. Anos, palavra Hindi, Aal, escrita Sala. Segundo, palavra Hindi, Dosra. Minuto, palavra Hindi, Mint, escrita Minata. Hora, palavra Hindi, Ganta, escrita Ganta. Manhã, palavra Hindi, Save Rei, escrita Saveri. Tarde, palavra Hindi, Shan, escrita Sama. Meio-dia, palavra Hindi, Dopeher, escrita Dupahara. Meia-noite, palavra Hindi, Adhat, escrita Adhata. Agora, palavra Hindi, AB, escrita Aba. Mais tarde, palavra Hindi, Baadmei, escrita Badamei. Pratique frases comuns com um colega ou com uma gravação. Aprender a conversação do Hindi é uma ótima forma de praticar suas habilidades com o alfabeto e para se preparar para lições básicas da gramática do Hindi. Praticar conversas reais em Hindi é a maneira mais importante de aprender a língua. Encontre algum amigo em sua escola ou em fóruns online que esteja querendo praticar a conversação em Hindi. Também existem algumas gravações de frases básicas que você pode usar. Foque em frases como Oi, Hindi, Namaste, escrita Namaste. Bom dia, Hindi, Suprabhat, escrita Suprabhata. Boa tarde, Hindi, Shabhyaga Sandhya, escrita Subha Sandhya. Bem-vindo, Hindi, Aapika Sonagati Hai, escrita Apaka Svagata Hain. Como vai, Hindi, Aapikais Hain, escrita Apakais Hain. Tudo certo. Obrigado, Hindi, Maintik Rum. Shukriya, escrita Maintika E você, Hindi, Auraap, escrita Auraapa. Bem, mais ou menos. Hindi, Eka, Tic-tac, escrita Eka, Tika. Muito obrigado, Hindi, Shukriya. Bahut Dhanyavad, escrita
Sukriya. Bharata Dhanyavada. Use o seguinte link para escutar as gravações dessas frases e alguns outros detalhes sobre pronúncia. http://learning-hindi.com/convo. Não se assuste ao falar a língua. Mesmo que você só saiba o vocabulário e a gramática básica. Quanto antes começar, mais rápido você vai pegar o básico da língua. Aprender hindi é uma questão de prática e determinação. Expandindo seu conhecimento. Use materiais online para praticar suas habilidades. Existem diversas universidades que oferecem aulas gratuitas online. Encontre áudios e vídeos sempre que possível para que você possa escutar a língua falada. No inglês. A Universidade do Estado da Carolina do Norte oferece uma série de 24 aulas em vídeo que incluem instruções sobre a escrita, o vocabulário, a gramática e a cultura, além de exercícios e testes. A Universidade da Pensilvânia oferece uma série de 20 aulas em áudio que cobrem o básico da gramática do hindi. Encontre um bom livro. Quando você se familiarizar com o básico do vocabulário e da gramática hindi, você vai precisar de uma fonte mais aprofundada para aprender os elementos mais complicados da língua. Tente encontrar um livro que inclua elementos em áudio. Se possível. O livro Teach Yourself Hindi de Rupert Snell é altamente recomendado para iniciantes anglófonos. Além de incluir áudios. O livro Elementary Hindi de Richard Delacy e Sudha Joshi vem com um livro de estudo, um livro de exercícios e um CD com áudio. O livro de exercícios Practice Makes Perfect Basic Hindi de Sonia Taneja foi feito para ajudar a melhorar o hindi de quem já sabe o básico e quer praticar conceitos como o da conjugação. Leia o quanto puder em hindi. Felizmente, existem muitas fontes online disponíveis em hindi, incluindo jornais, blogs e mídias sociais. Também existe uma tradição literária hindi que data de 760 c. Cheia de poetas, filósofos e escritores religiosos. Dainik Jagaran é o jornal mais popular em hindi na Índia. Outros jornais importantes publicados em hindi incluem o Hindustan, o Dainik Bhaskar e o Rajasthan Patrika. A BBC também tem um site BBC Índia. O prêmio Parikalpana é um prêmio anual dado a blogs indianos, parecido com o Blog Awards em inglês. Assim como na maioria dos lugares. As mídias sociais mais populares na Índia são o Facebook, LinkedIn e o Twitter. Mudar o idioma de suas redes sociais para o hindi vai te mostrar a língua como ela é, além de mostrar os assuntos da cultura popular. Autores proeminentes da literatura hindi incluem o Chanda Bardai, autor de Prativiraj Rasal, século XII. Abir, século XIV. Um autor devoto. O poeta Ganga Das, 1823 a 1913. O escritor Munshi Prechand, século XIX. Dharmavir Bharati, século XX. E Jainendra Kumar, século XX. Livros infantis podem ser um ótimo lugar para começar, já que normalmente são escritos com linguagem simples e incluem imagens. No site learning-hindi.com existe uma coleção de livros infantis online. Assista a filmes em hindi. A Índia tem uma indústria cinematográfica gigantesca, popularmente conhecida como Bollywood.
Na verdade, é a indústria cinematográfica mais fértil do mundo. Com mais de 1.000 filmes lançados por ano. Os indianos amam ir ao cinema. A bilheteria na Índia é maior do que em qualquer outro país. 2,7 bilhões de ingressos por ano. Muitos filmes em hindi são lançados a cada ano. E graças aos serviços de streaming online, como o Netflix, e fornecedores de conteúdo, como o iTunes, você pode assistir muitos deles sem sair de casa. Assista-os na língua original com legendas em português, de forma que você consiga treinar seus ouvidos para entender em hindi. Filmes importantes no cinema da Índia incluem Mughal e Azam, frequentemente considerado o melhor filme de Bollywood de todos os tempos, a comédia Golmaal e o drama Kahani. Se você gosta de filmes de super-heróis, a Índia tem vários deles. Filmes populares incluem Krish e Ra. 1. Vá a eventos culturais indianos. Se você vive perto de uma faculdade ou universidade, provavelmente vai ter diversos eventos culturais feitos por estudantes internacionais. Muitas cidades com bastante população indiana promovem festivais e outros eventos culturais, onde você pode fazer novos amigos e aprender bastante sobre a cultura indiana. Se tiver algum centro cultural de Índia ou da Índia próximo a você, você pode conferir o calendário de eventos deles ou entrar em contato com o organizador. Se não tiver nenhum evento cultural próximo, dê uma olhada na internet. A Universidade de Wesleyan tem até um vilarejo virtual, onde você pode explorar assuntos cultura e ler entrevistas com os moradores. Encontre amigos que falem hindi. Como existem muitas pessoas que falam hindi, as chances de encontrar alguém que fale são altas. As pessoas costumam gostar de conversar em suas línguas nativas, especialmente quando estão longe de casa. Sites como o meetup.com te dão a chance de encontrar grupos de pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre a língua hindi e a cultura indiana. O Meetup atualmente tem 103 grupos em 70 países. Mas se não tiver nenhum perto de você, por que não começar você mesmo? Tente iniciar uma conversa com alguém num restaurante indiano ou loja de conveniência. Você não vai só aprender sobre a língua, mas também sobre a deliciosa culinária indiana.